Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 9. A rainha visita Salomão. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão. Para pôr à prova a sabedoria de Salomão, por meio de seus enigmas. Chegou acompanhada de uma grande comitiva e muitos presentes caros. Camelos carregados de especiarias e essências aromáticas, muito ouro e pedras preciosas. Assim que se reuniu com Salomão, inquiriu-lhe sobre todos os assuntos que desejava. Versículo 2: Salomão lhe esclareceu todas as dúvidas. Não houve uma só pergunta que Salomão não respondesse satisfatoriamente. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias que eram servidas em sua mesa, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados e copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa de Yahvé. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão: o que ouvi na minha terra acerca de todas as tuas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava, até que cheguei aqui e o conheci pessoalmente. Com certeza, não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste em muito a fama que ouvi. Portanto, bem-aventuradas são as pessoas que te servem. Felizes são estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e podem ouvir e apreciar a tua sabedoria. Bendito seja Deus, o Senhor teu Deus, que se agradou da tua pessoa e te colocou no trono dele para reinar por Yahvé, pelo teu Deus. E tudo isso por causa do amor misericordioso de teu Deus para com Israel e da vontade divina de preservar esse povo para sempre. Eis que o teu Deus te constituiu rei com o propósito de manter a justiça e o bem. Veja só o comentarista da Bíblia, da outra Bíblia que está aqui do meu lado, que é a Bíblia King James Fiel. Sabá era um antigo reino localizado no atual Iêmen, na extremidade sul da Península Arábica. Iêmen. Era um reino próspero, localizado estrategicamente entre as partes mais distantes da Ásia e o Oriente Médio, e assim podia se beneficiar do comércio entre as duas regiões. Quando a frota combinada de Salomão e Irão começou o seu intercâmbio regular entre a Arábia e Israel, a economia de Sabá pode ter sido afetada
adversamente, porque os dois reis conseguiram eliminar a intermediação de Sabá. A rainha de Sabá tinha ouvido muitas histórias a respeito desse rei famoso por sua riqueza e sabedoria. Ela fez essa longa e árdua viagem para encontrar Salomão face a face, aprender os segredos de sua arte política e presumivelmente estar no lado direito de algum potencial conflito. Ela procurou impressionar esse rei que possuía mais riqueza do que jamais poderia usar, trazendo-lhe ainda mais riquezas. Salomão conseguiu responder a todas as perguntas e explicou muitas coisas para ela. A rainha ficou impressionada ao ver toda a glória material do Salomão, bem como a extravagância da casa do Senhor e seus rituais. A intenção de Salomão de construir um templo que demonstrasse a superioridade de Deus em relação a todos os outros deuses tinha se cumprido. A rainha reconheceu que os relatos por ela ouvidos a respeito de Salomão não se aproximavam da realidade que ela contemplou. Ela não sabia da inquietação entre os súditos de Salomão que atingiria um clímax no próximo capítulo. Abre parênteses, e que é elaborado em 1 Reis 11, 26, 40, fecha parênteses. Ela viu apenas o lado glorioso do reino e ainda deu ao Senhor o crédito por ter organizado o reino de Salomão. Para mostrar sua apreciação pelo rei, ela lhe deu ouro, especiarias e pedras preciosas. Voltando aqui na leitura na King James atualizada, versículo 9. Em seguida, a rainha entregou a Salomão uma oferta de 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias, essências aromáticas raras e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Urã, Irão e de Salomão trouxeram grande quantidade de ouro de Ofir, madeira fina de junípero e sândalo e pedras preciosas. Versículo 11. Com o cipreste de sândalo, o rei fez os degraus da casa de Deus e do palácio real, como também as harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo tão deslumbrante em Judá. Versículo 12. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com generosidade e lhe deu tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela tinha trazido. Muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então a rainha e seus servos retornaram para o seu país. Então a rainha e os seus servos retornaram para o seu país. Observemos aqui os presentes da rainha de Sabá para Salomão acabaram se tornando um investimento, porque o rei a enviou de volta para casa com todo o seu desejo. Tudo o que ela pediu foi aquilo que ela trouxera ao rei. Aí continuando, voltando aqui no versículo 13. O esplendor do reino de Salomão. Versículo 13. O peso do ouro que se depositava aos pés de Salomão
todos os anos, era de 23.300 quilos, sem contar os impostos pagos pelos mercadores e os comerciantes. De igual forma, os reis árabes e os governadores dos vários distritos do país traziam seus tributos em ouro e prata a Salomão. Versículo 15. O rei Salomão mandou fazer 200 grandes escudos de guerra de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro batido na confecção de cada escudo. Versículo 16. Fez ainda mais 300 pequenos escudos de guerra de ouro batido, com 1,8 kg de ouro cada um, e os dispôs no interior do palácio da floresta, no Líbano. O rei mandou confeccionar também um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram unidos ao trono, e de ambos os lados tinham braços junto ao lugar do assento. As esculturas de bois, as esculturas de 2 leões em pé. Desculpa, vou ler novamente. As esculturas de 2 leões em pé, de um e de outro lado, sobre os degraus. Nunca se havia construído nada igual em reino algum da terra. Versículo 19. Mais 12 leões em pé foram posicionados de um e de outro lado, sobre os seus degraus. Nada semelhante havia sido construído em nenhum outro reino conhecido. Voltando no comentarista, Salomão, como vimos, fez uso do trabalho escravo para seus projetos de construção e até instituiu o trabalho forçado entre os israelitas. Ele ajuntou a quantia acumulada de ouro e inventou um método engenhoso de guardá-lo, moldando-o em escudos que cobriam as paredes de seu palácio. As pessoas podiam admirá-la. Entretanto, ele tinha rápido acesso ao ouro, caso fosse necessário. O cronista vê a riqueza de Salomão e o seu esplendor como evidência da bênção de Deus. Capítulo 1, versículo 12. Suas aquisições incluíam mobília decorada e animais exóticos, a maior parte obtida como rendimento de sua parceria com Irão. Até mesmo a atitude imponente que permeia essa descrição tinha o objetivo de demonstrar ao mundo gentílico a realidade das bênçãos de Deus ao seu rei. Mas isso não significa que as diretrizes políticas de Salomão, como aquelas que levaram à desvalorização de metais preciosos, eram sábias no longo prazo. A superabundância de prata e ouro em Jerusalém provavelmente criou uma escassez em outras terras, mas foi apenas por pouco tempo, antes que alguém procurasse restaurar o equilíbrio. Capítulo 12, versículo 9. Até mesmo a lendária sabedoria de Salomão contribuiu para o aumento de sua riqueza. Parte dessa sabedoria foi preservada para nós nos livros de Provérbios e Eclesiastes. É digno de nota, dada a extraordinária riqueza de Salomão, que, no
no final de sua vida tão dedicada às aquisições materiais, ele viesse a dizer: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. O cronista aplica seu resumo padrão da vida e do reinado de um rei a Salomão, como tinha feito para Davi. 1 Crônicas 29, 26, 30. Se compararmos as notas finais de Salomão com as de Davi, vemos que o obituário de Salomão não traz nem louvor nem condenação. Apesar do cronista não se deter, como o escritor de 1 Reis, nas fraquezas de Salomão, certamente ele estava consciente delas. Ele optou por se concentrar em Salomão, o edificador do templo, e não no homem Salomão. O templo que ele construiu era de maior importância que o próprio rei. E nós veremos que Salomão se corrompeu e no final ele se perdeu, infelizmente. Voltando aqui na leitura, na King James atualizada, versículo 20. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porquanto a prata quase não tinha valor comercial na época de Salomão. Versículo 21. Afinal, o rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados pelos melhores marinheiros cedidos pelo rei Irão. A cada 3 anos, esses navios regressavam de Tarsis, trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, além de animais exóticos como macacos e pavões. Versículo 22. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muito os reis de seu tempo. Versículo 23. Todos os reis da terra solicitavam audiências para aconselhamento com o rei Salomão. Todos disputavam ouvir da sabedoria que Deus fazia brotar dos lábios do rei a quem ungira. Ano após ano, todos os seus nobres consulentes depositavam aos pés do rei seus muitos e valiosos presentes. Objetos de ouro, prata, mantos riquíssimos, armas, especiarias, essências aromáticas raras, cavalos e mulas. Versículo 25. Salomão possuía 4.000 estábulos para abrigar seus inúmeros cavalos e carros militares, e 12.000 homens especializados na condução desses carros, dos quais mantinham uma parte nas guarnições de algumas cidades estratégicas e outra parte próximo a ele, na cidade de Jerusalém. Versículo 26. Ele exercia total domínio sobre todos os reis do rio, isto é, da região do rio Eufrates, até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Versículo 27. A riqueza de Salomão era de tal ordem que tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e o cedro tão numeroso quanto os sicômoros da baixada, as figueiras bravas de Cefelá, planície de Judá. Versículo 28. Salomão mandava importar os melhores cavalos das terras de Musur, Egito, da região da Cilícia e de vários outros países. Salomão mandava importar os melhores cavalos. Isso aqui ele estava infringindo uma lei. Ele estava errando aqui.
ao mandar importar os cavalos, como nós vimos já anteriormente. A morte do rei Salomão. Versículo 29. O restante dos atos de Salomão, bem como todos os acontecimentos importantes de seu reinado, desde suas primeiras ações até as últimas, estão todos escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas palavras do vidente Ido em relação a Jeroboão, filho de Nebate. Versículo 30. Salomão reinou 40 anos sobre todo o Israel, na cidade de Jerusalém. Salomão reinou 40 anos sobre todo o Israel, na cidade de Jerusalém. Versículo 31, o último versículo do capítulo 9. Ele repousou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Em seguida, seu filho, Roboão, tornou-se o sucessor do seu trono. Muito bem, agora eu estarei lendo o comentário aqui no rodapé da Bíblia King James atualizada. Salomão é um dos maiores exemplos que, na vida, melhor é acabar bem do que começar bem. Melhor é acabar bem do que começar bem. O brado de louvor a Deus pela sabedoria de Salomão por parte da rainha de Sabá, versículos 5 a 8, marca o começo brilhante e abençoado reinado de Salomão, confirmando a visão que tivera em Gibeon, segundo Crônicas 1, 7 ao 13. Entretanto, veja agora, à medida que foi envelhecendo, em vez de se tornar ainda mais amigo de Deus e, portanto, mais sábio, Salomão deixou-se influenciar pelo paganismo de suas muitas mulheres gentias e sofreu grande declínio espiritual e muita tristeza. Vejamos alguns motivos que levaram o grande Salomão à depressão. Primeiro, orgulho e ambição o levaram a menosprezar as leis e orientações do Senhor. Versículo 25. Versículo 25 está assim: Salomão possuía 4.000 estábulos para abrigar seus inúmeros cavalos e carros militares. Vejamos mais um motivo que levou Salomão à depressão, ao erro. Por conta de negócios e interesses econômicos, acabou casando com uma princesa do Egito. E terceiro motivo que levou Salomão à depressão: assimilando a cultura egípcia aliada à sua ambição e arrogância crescente, formou um harém com centenas de esposas de várias nações. 1 Reis 11, 1 ao 8. 4. As paixões humanas, quando correm soltas, sem o controle do Espírito Santo, o Espírito de Deus, acabam precipitando qualquer pessoa no abismo dos pecados e das mais amargas tristezas, longe de Deus e cada vez mais perto dos deuses pagãos e seus rituais e costumes idólatras. 1 Reis 11, 4, 5. E mais um motivo que levou o grande Salomão à depressão, diz aqui o comentarista, número 5. Todo esse movimento cultural e religioso pagão assumido pelo rei Salomão contagiou o povo e levou a todos à mais plena apostasia e
confusão, a ponto de construírem templos pagãos por toda parte. 1 Reis 11, 7 e 8. Então, Salomão, no final, desobedeceu a Deus, foi se entregando à idolatria, ao paganismo, foi errando e acabou se perdendo completamente, infelizmente. Então nós devemos ficar com as palavras de Jesus, tendo cuidado de toda e qualquer avareza, pois a vida do homem não consiste nos bens que ele possui, dos bens que ele possa acumular. Não poder servir a Deus e as riquezas. Apóstolo Paulo, também usado pelo Espírito Santo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E também, além da arrogância, além do orgulho, a ambição, que levou a desprezar as leis, e ele não seguiu a orientação de Deus. Então nós devemos tomar cuidado e buscarmos seguir as orientações hoje no Novo Testamento, seguir em obediência todas as palavras, preceito de Jesus, ordenanças, preceitos contidos no Novo Testamento. Então buscarmos andarmos em obediência à palavra. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de 2 Crônicas, capítulo 9. Querendo Deus, estaremos lendo subsequentemente o capítulo 10, onde vai dizer discórdias e a divisão do reino. Até mais.